Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM, também acompanha a TV e portal TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas, né? Falar para você que nós tivemos ontem 2 jogos pela Copa do Brasil e o Palmeiras e o Grêmio, que já estavam praticamente classificados, ou no caso do Grêmio encaminhado, né? Se classificaram ontem o Grêmio, né? Ao vencer o Juventude em Caxias do Sul por 1-0, já havia vencido na Arena Grêmio na quarta-feira da semana passada por 1-0, né? E voltou a repetir o placar. Então, dessa forma, né, o Grêmio está classificado para a fase de quartas de final. Um pouquinho antes, o Palmeiras também, né, já havia vencido por 3-1 em Bragança Paulista ao Bragantino, ao Red Bull Bragantino. E fez o serviço de casa aí, né? Jogou em casa, fez 1-0, estreia de técnico e tudo mais, né? O Palmeiras está também nas quartas de final. Com isso, fecham-se, né, as equipes classificadas para as quartas de final. Teve aí o Cuiabá classificado, né? O Ceará, o Cuiabá eliminou o Botafogo, o Ceará eliminou o Santos, o América Mineiro, que eliminou o Corinthians, o São Paulo, que eliminou o Fortaleza, né, classificado. E aí tivemos o Flamengo, que eliminou o Atlético Paranaense, classificado, né. Ontem o Palmeiras e o Grêmio também se classificaram e se juntaram aí, né, aos clubes aí que vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil, que é considerada a competição mais democrática do futebol brasileiro, né. Nós já tivemos campeões aí, né, que não são aí considerados grandes, ou pelo menos dos grandes clubes aí, como os do Sul, os de Minas Gerais. Cruzeiro é o maior campeão, o Grêmio é um dos maiores campeões, campeão da Copa do Brasil. Nós tivemos Criciúma já campeão, né? Nós tivemos o Juventude lá do Rio Grande do Sul campeão, nós tivemos o Santo André campeão, o Jundiaí, na época do Jundiaí, campeão também, né? Então nós temos aí esses clubes campeões, e isso torna a competição a mais democrática do futebol brasileiro e também a mais rentável, né, a que mais rende aí no futebol brasileiro. Só por passar por essa fase aí, os clubes já embolsam 3.300.000 reais. E o sorteio, né, dos jogos das quartas de final acontece ainda nesta sexta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol deve promover aí por volta de 13 horas, meio-dia, né, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, né, para os times aí que estão classificados e continuam na competição, né. Eu esqueci do Internacional. O Internacional também está nas quartas de final, venceu o Atlético Goianiense, né, em duas partidas, venceu em Goiânia por 2-1 e também venceu em Porto Alegre por 2-1. Na Sul-Americana, mais um brasileiro classificado, né? O Bahia está classificado para a terceira fase aí, né, da Copa Sul-Americana. Então o Bahia, que está disputando, é um dos representantes do futebol brasileiro na Copa Sul-Americana, né? Se classificou ontem, né? E vai se juntar aos outros clubes, né? Por exemplo, o Vasco da Gama, que é um dos brasileiros que está classificado depois de eliminar o Caracas da Venezuela. Então, o Bahia está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana, e aí semana que vem a gente vai trazer aí todas as informações dessa competição, que também é uma competição importante aqui na América do Sul. E o Bahia se classificou, né, ganhando bem, 4-0 no Melgar do Peru. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que tem sequência neste final de semana, né, Tião Prado? Nós temos jogos aí importantes da rodada que abre aí o retorno do Campeonato Brasileiro. Abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver, os jogos são no sábado, 3 partidas. O Atlético Paranaense joga contra o Fortaleza, jogo na Arena da Baixada às 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 18 horas, horário do Paraguai. O São Paulo joga no sábado também no Morumbi contra o Goiás às 18 horas. O Atlético Goianiense enfrenta o Corinthians no Estádio Olímpico de Goiânia, o Estádio Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia, às 20 horas. No domingo, dia 8, mais partidas. O Vasco da Gama
enfrenta o Palmeiras no São Januário, no Rio de Janeiro, às 15 horas. No mesmo horário, lá no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional vai enfrentar o Coritiba. Um pouco mais tarde, aliás, são 3 jogos, às 17h15, né? O primeiro no Marcelo Stefani, aliás, no Dabi Abichedi, do antigo Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Santos. O Atlético Mineiro, tentando recuperar a ponta do campeonato, vai enfrentar o Flamengo no Mineirão. O Botafogo, aliás, o Bahia recebe o Botafogo, né, lá em Salvador, na Itaipava Arena Fonte Nova, né? O jogo também marcado para as 17h15. E aí 2 jogos às 19h30. O Fluminense joga contra o Grêmio no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Ceará no Castelão, lá em Fortaleza, vai jogar contra o Sport Clube do Recife. São jogos aí do Campeonato Brasileiro que abrem, né? Abrem neste final de semana a primeira rodada do segundo turno. Então já vamos nos aproximando aí, já vamos para a parte final do campeonato. Chegamos à metade, estamos começando indo para a parte final do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão que só termina no ano que vem, né? No mês de fevereiro. Essa é a previsão da Confederação Brasileira de Futebol. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações esportivas aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.